E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Hocus Pocus Eagle Death. E hoje estamos encerrando mais uma série de rótulos da cervejaria carioca Hocus Pocus. Série essa que foi escolhida por Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Márcio Mendonça, Ismael Jorge, Fante, Monique Fernandes, Thales, Vitor Tesser, Matheus Pureza, Warid Cris, Matheus Massoli e Marcelo Marques Machado, que escolheram, dentre outras opções, a Hocus Pocus como sendo a série da vez através de uma votação fechada e exclusiva em nosso clube de canais. E para encerrar, vamos de uma releitura de um clássico da Hocus Pocus, a Eagle Death, que surgiu no Mundial de Labière de 2019 como uma nova versão da tradicional Overdrive. Trata-se de uma New England Double IPA, da mesma forma que a Overdrive, só que enquanto a Overdrive era uma single hop do lúpulo Citra, a Eagle Death traz em sua receita a adição também do lúpulo Mosaic. Infelizmente, não traz aqui muitas informações. O famoso círculo de experiências sensoriais oscila entre o dank, o frutado e o corpo. Ingredientes: água, malte de cevada, aveia, malte de trigo e lúpulo. Não traz aqui o índice de amargor, uma cerveja com 8% de graduação alcoólica. No ano passado eu trouxe aqui a Overdrive, vou deixar num card aqui para quem quiser assistir o vídeo. É uma cerveja que eu já considero um clássico da Hocus Pocus, mesmo sendo sazonal, ela não está em linha de produção ao longo do ano inteiro, mas eventualmente ela volta. Foi a primeira Double New England IPA que eu provei, fiquei apaixonado na época, e saber que essa cerveja é uma releitura dela me deixa ainda mais fascinado. Eu ainda não tive a oportunidade de provar a Eagle Death, mesmo no Mundial de Labière, ela já tinha esgotado quando eu tive no stand da Hocus Pocus, e vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Portanto, imbuído de muita curiosidade, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo serviço a partir de uma lata de 473 ml em um copo Juice, o copo de New England IPA. Como eu citei, a latinha basicamente na cor marrom traz uma arte psicodélica e a marca Hocus Pocus Eagle Death New England DIPA Double IPA. Ela é de um corpo muito opaco, é de um laranja claro, a espuma muito bonita, cremosa, uma espuma densa, boa formação, aparentemente boa retenção. Então foi só abrir a latinha que o aroma de manga e maracujá tomou conta aqui. Impressionante como é que o Mosaic tem esse poder. Que lúpulo aromático. Um pouco do dank, que é aquele aroma de ambiente úmido, ambiente mofado, muita umidade no ar. Tá meio que na moda esse aroma. Pelo menos as New Englands que eu tenho provado, todas tentam buscar essa pegada desse dank. Que algumas pessoas remetem a terra molhada, mas eu remeto mais a um graminho molhado, tipo capim molhado, grama molhada. Nossa, que aroma incrível, frutado. Ela está até marcando um certo Belgian Lace aqui, não muito espesso, também não muito persistente, mas está marcando. A gente está vendo que ela está diminuindo aqui a espuma, mas pelo tempo que eu inseri, uma cerveja de 8%, é uma espuma de excelente persistência. Saúde!
Que cerveja espetacular. O que eu vou falar aqui para alguns pode até parecer heresia, mas é uma overdrive melhorada. Tudo bem que eu sou assim apaixonado pelo lúpulo Mosaic. Eu gosto muito dessa pegada de manga que ele traz, dessas notas de maracujá. Cara, mas que cerveja impressionantemente incrível. Corpo suculento, denso, juicy, hazy, né, que ela é turva. É uma New England IPA, uma Double New England IPA, mas nem o álcool está perceptível aqui, nem aquecimento de boca, nem aroma, nem sabor, nada. Álcool extremamente bem inserido, passa totalmente despercebido os 8% aqui. Mas esse corpo suculento, essa pegada juicy mesmo, essa proposta realmente de ser um grande suco de frutas amarelas, de frutas tropicais. Nossa, corpo sedoso, aveludado, incrível. Corpo médio para médio alto. Carbonatação também na medida, nada exagerada. Não tem a astringência. Uma cerveja realmente que tem essa pegada aveludada na boca. Tudo nela muito bem inserido, muito bem colocado, muito bem posicionado. Sem amargor excessivo. Claro, eu sempre falo, sem amargor excessivo para o estilo que a gente está falando. É uma IPA. Provavelmente, marinheiros de primeira viagem vão achar ela mais amarga do que as cervejas de gôndola de supermercado. Mas ela nem é tão amarga assim. Por mais que aqui não indique o índice de amargor, é perceptível que ela foca no sabor. Para se atingir isso, normalmente se utilizam lúpulos de final de fervura, onde se extrai menos amargor, porque você tem um tempo menor de infusão dos alfa-ácidos do lúpulo e você tem um tempo para poder extrair o sabor sem volatilizar esses elementos sensoriais. A mesma coisa para o aroma. Então o lúpulo ele traz essas três características, né? Aroma, sabor e amargor, sendo que quanto mais tempo ele ficar em processo de fervura, maior será o amargor, porque as moléculas de alfa-ácidos presentes no lúpulo irão ficar maior tempo sendo isomerizadas. Por outro lado, essa longa fervura dá tempo de se volatilizar durante a evaporação do mosto grande parte dos compostos aromáticos e de sabor. Por isso, ao se utilizar o lúpulo no final da fervura, a gente tem um amargor menor, porque pouco tempo de exposição dos alfa-ácidos a alta temperatura, o que diminui também essa isomerização, mas ao mesmo tempo preserva-se o aroma e o sabor que esses lúpulos trazem. Claro que a gente também tem o dry hopping, que é a adição de lúpulo na fase fria da cerveja, normalmente na fermentação e na maturação, na maior parte das vezes na maturação, mas as New Englands costumam levar mais de um dry hopping, normalmente parte do dry hopping feito durante a fermentação e outro dry hopping durante a maturação, às vezes até mais de um dry hopping durante a maturação. Lembrando também que é importante que o lúpulo não fique em exposição no processo de dry hopping durante um período muito longo, porque começa a trazer sabores que muitas vezes são considerados indesejáveis. Sabor de grama, sabor de capim, que chamam de gramíneos. E que teoricamente é considerado um defeito, apesar de que nos Estados Unidos tem se visto uma tendência muito grande, principalmente nas New England IPAs, de se puxar esse sabor da grama e do capim. Não é o caso aqui. No caso, tem no aroma um pouco desse gramíneo, mas é o dank, essa pegada de umidade, né? A pegada de capim molhado, de grama molhada. Não tem no sabor essas notas do gramíneo, que muita gente odeia, acha um defeito e acha que a cerveja fica intragável. Tudo é uma questão de ponto de vista. Da mesma forma que o light struck é um defeito ocasionado por conta da incisão de luz na garrafa ou ao longo do processo de envelhecimento da cerveja, a Heineken utiliza esse defeito a seu favor. Muitas cervejarias estão usando
esse gramíneo a favor das cervejas. Estão dizendo que faz parte do que eles buscam atingir como experiência sensorial. Iniciantes, eu acho que é uma boa forma de vocês conhecerem uma New England IPA. Ela tem amargor, mas não é um amargor agressivo, não é um amargor exagerado. Da mesma forma que a Aura é uma New England IPA popular da Rocos Pocos, que traz o estilo para o grande mercado, está na gôndola de supermercado. A Eagle Death, que já não é uma cerveja tão fácil de encontrar, eu aconselho que busquem pela internet, já se utiliza de insumos melhores, já se utiliza de lúpulos em maior quantidade. Vai ser perceptível, se traçarem uma comparação, a diferença entre essas cervejas. Mas, acima de tudo, a diferença não só na qualidade, a diferença na experiência que elas trazem, na experiência sensorial que cada uma traz. E eu traço essa comparação justamente porque a Aura, que é da Rocos Pocos, é fácil de achar. É uma New England IPA que eu trouxe nessa série, já também pensando no público iniciante, mas que vai encontrar na Eagle Death uma experiência muito única, bem diferente da experiência que se teria com a Aura. Para os iniciados, lúpulo-maníacos e hopheads, não percam tempo. É o néctar dos deuses. Isso aqui é um copo cheio para amantes de lúpulo. Lembrando, não são lúpulos que focam no amargor. São lúpulos que estão muito bem inseridos, mas trazendo principalmente sabor e aroma. Frutas amarelas, manga e maracujá em primeiro plano. Uma cerveja maravilhosa. Eu acho que não haveria melhor forma de encerrar essa série. Obviamente eu vou trazer novos rótulos da Rocos Pocos, pretendo trazer novidades, de repente ainda esse ano. Eu estive recentemente em São Paulo e infelizmente eu não consegui visitar, por questão de tempo mesmo, a Rocos Pocos lá em Pinheiros, como eu tive em janeiro e pude conhecer o bar da Rocos Pocos lá. É um local que eu indico, mas pretendo voltar em breve, pretendo visitar a Rocos Pocos DNA aqui do Rio de Janeiro e trazer mais rótulos ao longo desse ano e quem sabe mais uma nova série no ano que vem. Fazer isso anualmente não seria nada de mal, já que a Rocos Pocos está sempre trazendo vários rótulos sazonais, várias experiências novas. Eu sei que agrada muitos dos espectadores aqui do canal e, principalmente, acima de tudo, é uma cervejaria que eu dificilmente tive experiências que eu não gostasse, e mesmo assim eu falo no ponto de não gostar como uma coisa pessoal, porque avaliando friamente, nunca tive nenhuma experiência com a Rocos Pocos que eu possa dizer que tenha sido ruim. Para mim, a Rocos Pocos nunca errou. Apenas eu que, em algumas ocasiões, não curti muito a bebida em si, mas volto a falar, foi uma questão pessoal. Rocos Pocos de parabéns como sempre, trazendo pra gente bebidas maravilhosas e experiências inesquecíveis. Saúde!